sempre ele vive, para sempre exaltado é. Quero desejar uma boa noite a todos vocês, amados irmãos, né, que a paz do Senhor esteja convosco. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso culto da família aqui, IEMA Natal. Quero pedir desde o início para que você compartilhe esse vídeo para qualquer pessoa que você tenha aí no seu celular, no seu Facebook, no seu Instagram, não importa. Diz: ei, começou o culto, vem, né, se alegre, pois chamamos você para estar na casa do Senhor. Aleluia! Então te pedimos para que você compartilhe, sabe? É uma parte missionária agora, isso é interessante, né? Amém. É como nós agimos em missões em tempos como esse, isso é o contexto sem perder a essência. É isso que nós vivemos, né, atualmente, e é dessa maneira que nós fazemos missões. Então quero também dizer para você, aproveita e diz que de segunda a sábado tem o programa Vida e Luz com o pastor Leonardo. A Lone também está junto, né, pela Rádio da Casa, que é no www.radiodacasa.com.br. A Max só tem como acessar assim? Não, se você quiser ter o aplicativo, na qual eu particularmente recomendo, que eu gosto bastante do app, você pode também baixar pelo Play Store. Eu não sei se tem no iOS, eu creio que só tem no Play Store ainda, né, para Android. Mas você coloca lá, Rádio da Casa, e vai ser o primeiro que vai aparecer lá, pode ter certeza disso. Já também classifica lá, tudo certinho, ok? E domingo que vem também tem culto aqui a partir das 18 horas, por essa mesma plataforma, pelo Facebook, ok? Então aviso dado aí e vamos orar ao Senhor para que Ele abençoe este culto. Amém? Amém. Pai, nós te louvamos e agradecemos, Senhor, porque nós estamos até aqui, Senhor, e nós pretendemos ir até o final, Senhor, ser fiel até a morte, Senhor. Aleluia. A ti, Senhor Jesus. Nós te pedimos em nome de Jesus, Senhor, a orientação do Teu Espírito Santo, Senhor, para cada louvor, para cada palavra que vai ser ministrada, Senhor, em nome de Jesus, para cada pessoa, Senhor, que vai estar ouvindo, Senhor, que ela venha guardar em seu coração, Senhor, não somente para ter, mas para praticar e anunciar, Senhor, em nome de Jesus, que nós possamos ser, Senhor, como João Batista, Senhor, que preparou o caminho para a vinda do Rei Jesus, Senhor, e nós possamos, como igreja, Senhor, preparar o caminho para a segunda vinda do Rei Jesus. Em nome de Jesus, papai querido, nós te pedimos por isso, Senhor, que esse vídeo, Senhor, venha alcançar, Senhor, mais pessoas, Senhor, aqui no Nordeste, fora do Nordeste, Senhor, quem sabe até fora aqui do país, Senhor, mas em nome de Jesus, todo aquele que vê, Senhor, esse vídeo, Senhor, a tua unção venha estar nele, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, a tua bênção e a tua palavra, Senhor, venha penetrar em seu coração, Senhor, fazendo ele, Senhor, refletir sobre suas ações e ser plenamente convicto da justiça, do pecado e dos juízos por meio do teu Espírito. Em nome de Jesus, Senhor, nós pedimos por isso, Senhor, não é porque esse vídeo vai ficar gravado e o poder não vai estar junto, Senhor, nós cremos nisso, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, nós te louvamos, amém. Amém. Uma coisa interessante que o Senhor estava falando comigo, eu até comentei com a Grazi há pouco tempo, o que é ser humano e o que é ser desumano? Já parou para pensar nisso? Na escola, eu me lembrei disso porque na escola, uma vez perguntaram pra gente, eu acho que foi no 8º ano, não me lembro, o que é ser humano, no sentido de, né, não do que é humano, mas do que é ser humano, né, em termos de ações. Como o pastor Leonardo explicou, domingo passado, ser é um verbo e indica uma ação. Né, aí aula de português aí, então tamo junto. Então, o que é ser humano, no sentido de agir, no sentido de ação, e o que é ser desumano, né? Como um desumano age nesse sentido. E eu estava parando para refletir e Deus me deu uma seguinte passagem. Está lá em Romanos, bem conhecido, no capítulo 1. Romanos, capítulo 1, depois de Atos ali. Logo em seguida você vai ter Romanos, capítulo 1. Ok? A partir do verso 20. Romanos, capítulo 1, verso 20. Nós vamos até o 21. Amém? Diz assim, na minha versão aqui, essa, eu acho que é a NVI. Diz assim: pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. E logo no versículo seguinte diz assim: porque tendo conhecido a Deus, não o glorificaram, como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis e o coração insensato deles obscureceu-se. Somente até aqui. O que seria ser humano? Se nós vamos pegar aqui a essência, Deus criou o homem para quê? Para adorá-lo, né? Para estar junto com ele. E o adorar aqui nesse sentido, você não vai ver Adão cantando.
já leu, não sei se você já leu, mas né, Adão não cantava ao Senhor ali naquele momento. Eu não vi, e nós temos a ideia muito vaga de que a adoração é isso que o Graça está fazendo aqui. Isso é só uma vírgula do contexto do que é adorar ao Senhor. É um relacionamento com Ele, é a maneira como você vive. E Deus nos criou e essa é a essência do ser humano. E isso é ser humano. E quando o homem e o pecado introduz na vida dele isso, ele passa a perder essa humanidade e passa a ser um desumano. É meio confuso, mas é interessante de se ver. Porque se você for pesquisar no dicionário o que é um desumano, vai dizer que são coisas que a pessoa faz coisas horríveis. E não é isso que Deus está dizendo aqui. Logo em seguida ele vai falar de várias situações que são horríveis aos olhos daquele que nos criou, segundo a sua vontade. Então o ser desumano é justamente ter o pecado nas nossas vidas. E o ser humano é ter Cristo Jesus em nossas vidas. Porque nós voltamos à essência da nossa humanidade, que é para adorar ao Senhor. Essa é a diferença. Então quando você vê muitas vezes a pessoa fazendo o que é mal, né, é porque o pecado está nela e ela é desumana. Ela perdeu o entendimento do que é ser humano, segundo Deus. E nós fomos feitos justamente para isso, para adorá-lo. E o ser humano foi feito por meio de Deus para ser isso. Então é uma ação que nós devemos fazer. Adorar a Deus não é somente cantar a Ele. Né? Tem até um louvor que diz que nossa fé não sejam hinos, apenas notas e canções. E é justamente essa questão. Nós precisamos adorar ao Senhor em todo o tempo. Precisamos voltar a ser humano, porque nós fomos por muito tempo desumanos. Então, que você possa refletir sobre isso. Recomendo você ler Romanos aqui, o livro todo, ele é sensacional. É quase que uma mini bíblia. Romanos ele é incrível. Ele resume bem aquilo que Deus fez por meio de Cristo, né? um propósito de Cristo. Então eu quero encorajar você a ler Romanos e entender como nós éramos desumanos e como por meio de Cristo nós voltamos a ser humano, voltamos à essência da adoração, que é em Cristo Jesus. Amém? Vamos louvar ao Senhor. Amém. Que o maior vilão dessa história toda sou eu. Quer dizer, não eu, particularmente, né? Tá ligado? Mas a música diz que, bem diferente das histórias que eu ouvi, a minha história sempre teve um começo e um fim. Mas, na verdade, o maior vilão de todas essas histórias somos nós. Porque quando a gente não ora, a gente não clama a Deus e a gente não tem intimidade com Ele, os nossos desejos, as nossas vontades, tudo nesse mundo fala mais alto. Então, tudo isso precisa morrer em nós para que Cristo realmente esteja conosco, esteja Amém. Em nós. Amém? Amém. Oh, glória. Aleluia. Santas a tua presença. Aleluia. Bem diferente das histórias que eu ouvi, a minha história teve um começo no fim. Quando o inferno pensou ter vencido, Jesus tomou a chave que me fez cativo. E esse amor perfeito me fez entender que, diferente das histórias de TV, na minha história Cristo é o mocinho na vida real. O maior vilão sou eu, ganhar o mundo e perder a mim. Está no caminho e não chegar ao fim. Na minha luta do meu eu contra mim mesmo.
defeito me fez entender que diferente das histórias de TV, na minha história, Cristo é uma assim, na vida real. O maior vilão sou eu, ganhar o mundo e perder a mim. Estar no caminho, não chegar ao fim. Na minha luta do meu eu contra mim mesmo, os meus gigantes são os meus próprios desejos. O que sai contamina mais do que entrou. Só Deus sabe o perigo de um homem sem amor. Olhar pra cruz é como olhar para o espelho. Reflete a glória que revela os meus defeitos. Na vida real, o maior vilão sou eu. Na vida real, o maior vilão sou eu. Ganhar o mundo e perder a mim. Estar no caminho, não chegar ao fim. Na minha luta do meu eu contra mim mesmo, os meus gigantes são os meus próprios desejos. E o que sai contamina mais do que entrou. Só Deus sabe o perigo de um homem sem amor. Olhar pra cruz é como olhar para o espelho. Reflete a glória que revela os meus defeitos. Na vida real, o maior vilão sou eu. Na vida real, o maior vilão sou eu. Ei, aleluia. Glória a Deus. Glória. E aí, já que nós somos os vilões, a gente vai pro quarto, fecha a porta e ora ao Senhor e pede que Ele nos perdoe, que Ele tenha misericórdia das nossas vidas. Amém? Aleluia. Santas é a tua presença, Senhor, neste lugar. Ei, aleluia. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Podes me ver, podes me ouvir. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Podes me ver, podes me ouvir. Tô te esperando no meu quarto pra te contar os Aleluia, meus Senhor. segredos, pra te lembrar o quanto eu te amo. Tô ansiosa pra te ver, esperando você vir pra mim, ansiando te tocar, tocar você. Aleluia. Dia sem você é como a morte pra mim, Senhor. pois só sei viver com você aqui, porque com você então eu posso ser. Vem aqui e faça do meu quarto o seu quarto também, e do meu coração uma casa pra você. Toma minha chave, não precisa fazer cópia, dou ela pra você. Dou ela pra você.
Um dia sem você como a morte pra mim, pois só sei viver com você aqui, porque com você então eu posso ser. Vem aqui e faça do meu quarto o seu quarto também, e do meu coração uma casa pra você. Toma minha chave, não precisa fazer cópia, dou ela pra você. Dou ela pra você, porque eu amo Jesus, eu amo Jesus, eu amo Jesus. Oh Jesus, oh Jesus, podes me ver, podes me ouvir. Ei, aleluia. Uma coisa que eu esqueci de avisar é que no sábado, após o programa Vida e Luz, tem o Papo Reto comigo e a Grazi. Nós vamos dar continuidade ao assunto de paternidade, com o subtema ainda sobre direção. Houve uns problemas tecnológicos semana passada, mas nós vamos dar continuidade este sábado. Amém? Irmã Irene, por favor, come here. E pastora Lone, também, vem aí. Dá uma pausa aí, por favorzinho, para não perder ali, né, a sua oração, o seu pedido de oração, que ela vai orar pela irmã. Amém? Amém. Boa noite a todos. Que a paz do Senhor esteja com cada um, em sua casa, com sua família. Nós queremos louvar a Deus agora, Pai. Nós te louvamos pela vida da Nilene, Senhor, por ter se disposto a vir nessa noite, Senhor, trazer a mensagem aos nossos corações, Pai querido. Nós queremos pedir agora em nome de Jesus que o Senhor a use, Senhor, com ousadia no falar, com intrepidez, Senhor, no falar, para que transmita aquilo que o Senhor colocou no coração dela para nós nessa noite. Por tudo, nós já te somos gratos, Pai amado, porque o nosso coração está disposto a ouvir, Pai. Queremos aprender de Ti, Senhor, queremos ser cheios daquilo que o Senhor tem para nos dar, Pai. Porque hoje nós aprendemos, Senhor, que mais uma vez refletimos sobre essa situação de que a nossa realização vem de estar contigo, Senhor. Então a Tua palavra seja mais uma vez firmada em nossos corações, Pai, para louvor da Tua glória, em nome de Jesus. Amém. 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 A graça e a paz seja com todos. Então, a palavra que o Senhor colocou no meu coração para trazer essa noite se encontra no livro de João, no capítulo 6, dos versos 60 ao 71. São 11 versículos. Vamos pegar nossas Bíblias, vamos abrir a palavra do Senhor. Todos encontraram? Vamos ler a palavra do Senhor. O título dessa passagem é Jesus é abandonado por muitos discípulos, a confissão de Pedro. Versículo 60. Muitos, pois, de seus discípulos, ouvindo isso, disseram: duro é este discurso, quem pode ouvir? Sabendo, pois, Jesus em si mesmo, que os seus discípulos murmuravam a respeito disso, disse-lhes: isto vos escandaliza? Que seria, pois, se visse subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida. Mas há alguns de vós que não creem, porque bem sabia Jesus, desde o princípio, quem eram os que não criam e quem era o que havia de entregar. E dizia: por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim, se por meu Pai lhe não for concedido. Desde então, muitos de seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Então disse Jesus aos 12: quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhes, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu
tens as palavras da vida eterna. E nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Respondeu-lhe Jesus: não vos escolhi a vós os 12? E um de vós é um diabo. E dizia isso ele de Judas Iscariotes, filho de Simão, porque este o havia de entregar, sendo um dos 12. Amém? Amém. Só até aí. A gente está vivendo esse tempo de pandemia, a gente sempre está tocando nesse assunto, porque é uma realidade que nós estamos vivendo hoje. E o que acontece é que nesse tempo de pandemia existem muitas pessoas recorrendo à fé, porque estão doentes, porque estão com medo de pegar essa doença, porque alguém da família está doente, então tem grupos de oração, e muitas pessoas até que não são cristãs, elas estão recorrendo muito à fé. Mas em contrapartida, muitos cristãos, por estarem em casa, não participando dos cultos presenciais, estão amornando a sua fé, né? Por isso a palavra que o Senhor colocou no meu coração para trazer hoje é permanecer. Né? Permanecer, né, tem vários sinônimos, né? Perseverar, estar, manter-se, persistir, seguir. E a gente viu nessa palavra que muitos desistiram de seguir a Jesus, mas alguns permaneceram. Mas mesmo um que permaneceu, ele permaneceu. Ele estava com Cristo, mas o seu coração não estava em Cristo, né? E é sobre isso que nós vamos analisar. Eu quero que a gente analise a nossa vida, a nossa conduta, o nosso estar com Deus. Será que nós temos buscado o Senhor, permanecido no Senhor pelo motivo correto? É isso que o Espírito Santo deseja falar conosco essa noite, né? Em que perspectiva de vida nós estamos nessa noite em nossas vidas? Para entender essa passagem, antes, precisamos entender o seu contexto. Porque o versículo 60 já vai dizer: muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram: duro é este discurso, quem o pode ouvir? Mas que discurso era esse? E a gente precisa entender qual é esse contexto, para entender por que muitos estavam abandonando. Por que eles estavam abandonando Jesus? Né? Então, se a gente for ver a passagem completa, que começa no começo do capítulo 6, no versículo 1, a gente vai ver Jesus multiplicando pães e peixes. E uma grande multidão se alimentando daqueles pães e peixes. E eles estavam fascinados com Cristo, né? E eles estavam, nossa, ele realmente é o profeta prometido. E eles queriam pegar Jesus para torná-lo rei, para proclamá-lo rei. Só que o ministério de Jesus Cristo não incluía um reino terreno. Então Jesus Cristo ele vai para longe deles e pede para os seus discípulos atravessarem para Cafarnaum. E no meio dessa travessia, Jesus aparece a eles no meio da noite, andando por sobre o mar. Eles pensam que é um fantasma, mas na realidade é Cristo. Ele entra no barco e atravessa para Cafarnaum. Nesse meio tempo, enquanto Jesus estava indo para lá, aquelas pessoas que viram aquele milagre, aquele prodígio, elas também começam a perseguir Jesus. Eu não estou dizendo seguir, eles perseguem a Cristo, né? Eles pegam seus barcos e vão seguindo Jesus até Cafarnaum. E é interessante o que acontece, porque quando eles chegam até Jesus, na outra margem, eles dizem: nós estávamos à tua procura. E o que Jesus diz é tremendo, é uma lapada. Ele vai dizer o seguinte: vocês estão me buscando porque eu dei comida para vocês, mas não pelo motivo correto. E aí eles vão perguntar e questionar: mas então, qual seria esse propósito, esse motivo, né? E ele vai dizer: vocês estão me buscando por causa do pão que eu dei a vocês, para alimentar vocês. Mas vocês deveriam estar buscando o pão eterno, a vida eterna. E eles vão perguntar: mas qual é o sinal que o Senhor dá para que a gente siga? Para que a gente siga. Veja, Jesus já tinha multiplicado pães e peixes. Eles tinham seguido Jesus até ali porque ele tinha multiplicado pães e peixes. Tinha feito um grande milagre, né? Mas ainda assim eles perguntaram: mas o Senhor está dizendo que é o Filho de Deus, então qual é o sinal que o Senhor diz? Moisés, né? Deus, os nossos pais se alimentaram do maná do céu. E qual é o sinal que o Senhor dá? E aí Jesus Cristo ele começa a aprofundar no seu discurso.
E eis aí, a gente vai entender o motivo que eles vão começar a abandonar Jesus a partir daí. Porque Jesus, ele vai dizer, no capítulo 6, ainda, em verdade vos digo que vem a hora, e agora trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece. Amém. Para a vida eterna. Ao qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai, Deus, o selou. E aí eles pedem um sinal de Cristo, eles relembram o maná do céu, e Jesus vai dizer, na verdade vos digo que Moisés não vos deu o pão do céu, mas o meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu, porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. E aí no versículo 54, ele diz algo que para aquelas pessoas que ouviram naquela época era sem lógica, não fazia sentido algum. Ele disse, quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. E eles pensaram, caramba, ele está querendo que a gente seja canibal? Eles estavam tentando entender como é processar isso. Porque quando eles relembraram o maná, literalmente as pessoas comeram aquele maná. Eles comeram aquele maná que desceu do céu. E Jesus estava dizendo, eu sou o pão da vida. Tá aí, a primeira afirmação de Cristo como eu sou é esse. Eu sou o pão da vida. E ele disse, afirmou, aquele que comer do meu corpo e beber do meu sangue tem vida eterna. E eles não estavam entendendo. Mas em Mateus capítulo 13, versículo 14, vai dizer, e nele se cumpre a profecia de Isaías que diz, ouvindo ouvireis, mas não compreendereis, e vendo vereis, mas não percebereis. Então aqueles homens que estavam seguindo a Cristo, né, perseguindo a Jesus, atravessaram aquele mar por causa de Cristo. Quando Jesus realmente aprofundou a sua mensagem, começou a falar de uma forma muito mais profunda, eles não conseguiram entender. E exatamente por causa disso eles disseram, o seu discurso é muito pesado, a gente não consegue entender. E aí eles começam a abandonar Jesus, e é aqui que a gente entra, né? E a partir daí a gente vai entender, já que a gente entendeu qual era o discurso de Jesus, por que eles não estavam entendendo e por que estavam abandonando. Que lições nós podemos tirar com isso? O versículo 26 de João 6 diz, Jesus respondeu e disse-lhes, na verdade vos digo, que me buscais não pelos sinais que vistes, mas porque comestes do pão e vos saciastes. Aleluia. E o versículo 2 de João 6 vai dizer, e grande multidão seguia, porque viu os sinais que operava sobre os enfermos. Então, nesses primeiros versículos, dos versículos 60 a 66, nós vamos ver o porquê daquela multidão ter desistido. O porquê daqueles discípulos terem desistido. O que levou eles a desistir, né? Então, a primeira coisa que a gente vai ver é que eles desistiram porque a motivação deles era errada. Estava errado. Está aqui a palavra do Senhor. Eles estavam seguindo a Jesus porque eles estavam vendo os sinais. Porque eles estavam buscando saciar as suas vontades. Porque Jesus deu pão para eles comerem. Porque uma multidão de enfermos seguia Jesus? Porque eles queriam cura. Mas eles não queriam seguir a Cristo. Eles queriam algo de Jesus. Eles eram oportunistas. E oportunista nada mais é do que aquele que aproveita uma oportunidade. Ele está ali para aproveitar a oportunidade. Porque eles queriam tornar Jesus rei? Porque eles queriam que Israel se tornasse novamente um reino. Eles entendiam a profecia dos profetas a respeito do Messias como um reino terreno. E quando Jesus não saciou essa motivação deles, eles desistiram de Jesus. Quando Jesus começou a dizer, olha, vocês precisam crer em mim, se comprometer comigo, participar do meu corpo e do meu sangue, ele diz, agora esse discurso ficou muito pesado. Eu não vou mais seguir Jesus. E eles começam a pegar seu banquinho e sair de mansinho. Começam a ir embora. A motivação deles estava errada. E nesse tempo de pandemia, quantas pessoas têm vindo a Cristo pela motivação errada?
pode curar? Pode. Cristo é a cura. Mas será que devemos seguir a Cristo só porque Ele é cura? Só porque Ele pode curar um enfermo na nossa família? Não. É isso que Jesus Cristo está dizendo na sua palavra. Está aqui no versículo 2. E grande multidão seguia porque viu os sinais que operavam sobre os enfermos. Era essa a motivação deles. Só que Jesus Cristo, ele vai dizer que eles precisavam trabalhar não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna. A sua palavra era muito mais profunda. E eles não conseguiam entender por causa disso, porque não passavam de oportunistas. Uma outra motivação, um motivo pelo qual eles desistiam, era porque eles eram acostumados a uma fé superficial, a uma fé rasa e não profunda. No versículo 61 e 62 de João 6 vai dizer, que a gente já leu: sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam a respeito disso, disse-lhes: isto vos escandaliza? Que seria, pois, se visse subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? Tem uma esquete chamada Pequenas Coisas. E essa esquete é um pequeno teatro, certo? É muito legal. E traz um ensinamento muito grande, né? Nessa esquete tem dois personagens a princípio, que é um representando Jesus e o outro um homem, né? E esse homem está falando com Jesus e dizendo, questionando Jesus: quanto tempo eu não vejo milagres? Será que o Senhor não faz meus milagres? E aqueles grandes milagres que o Senhor fazia? E Jesus responde: eu continuo fazendo milagres. Eu continuo sendo o mesmo ontem, hoje e eternamente. E ele diz: Senhor, então faz um milagre aí. Eu estou com sede, me dá água. E aí, depois de um tempo, chega uma mulher, bate no ombro dele e diz: olha, eu fui no mercado e estava uma promoção. Eu comprei uma água e ganhei outra. Você quer? E aí ele disse: quero, que legal. E tomou a água. E Jesus olha para ele e diz: viu, você estava com sede e agora você tem água. Ele disse: você tem razão, que sorte a minha. E eu nem agradeci. Obrigada, fulano. E aí ele vai embora, né? E Jesus, cara... E aí ele disse: sim, Jesus, continuando, eu queria ver algo incrível, algo maravilhoso, sabe? Como Moisés abriu o mar, tudo mais. O Senhor não pode me fazer ver algo incrível? Experimentar algo incrível? E aí chega uma mulher e deixa a carteira dela cair no chão. E aí ele prontamente apanha essa carteira do chão, devolve a mulher. A mulher abre essa carteira e diz: cara, não tem nada faltando aqui. Que legal. Isso é incrível, sua honestidade. E pega e dá um dinheiro para ele. E aí ele vira para Jesus, olha para a nota e diz: caramba, que incrível, eu acabei de ganhar $20. E aí Jesus disse: viu, algo incrível. E aí ele disse: tá, Jesus, voltando, e aí, o milagre o senhor não vai fazer? E aí é incrível que Jesus vai dizer para ele. Ele olha para aquele homem e diz: como você espera me ver fazendo coisas incríveis, se nem mesmo me vê fazendo as pequenas coisas? Era isso que estava acontecendo com aqueles homens naquele tempo. Jesus Cristo tinha algo tão maravilhoso, tão grandioso, tão especial para dar para eles. Ei, aleluia. Mas eles eram incapazes de ver aquilo, porque eles tinham uma fé pequena, uma fé minúscula, um nível raso de relacionamento com Deus. Eles não queriam aprofundar esse relacionamento com Deus, porque eles estavam buscando Jesus por motivos escusos, por motivos pessoais e mesquinhos. E não porque eles estavam ouvindo a sua pregação e entendendo o que ele estava dizendo. Não porque eles queriam mudar de vida. Eles queriam que Jesus mudasse aquilo na vida deles que eles queriam. E não que precisava ser mudado. Eles queriam de Cristo o que eles queriam. E não o que Cristo queria dar. Estava disposto a dar. Amém. E é isso que muitas vezes tem acontecido hoje também. Pessoas movidas pelos motivos errados e com fé pequena. E um outro motivo dessas pessoas desistirem era uma visão restrita, uma visão reduzida, uma visão macro. Eles estavam vendo o aqui e o agora, ou naquele momento. Eles não tinham uma visão plena do que estava acontecendo e se desenrolando diante dos olhos deles. Em João capítulo 5, versículo 45, vai dizer: não cuideis que eu vos hei de acusar, desculpa, 5,45. É isso. 6,45.
Está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que do Pai ouviu e aprendeu, vem a mim. Eu estava ouvindo uma palestra e o palestrante disse algo incrível, era um pastor. Ele disse a seguinte frase: o centro e o coração da Bíblia é Cristo. Tudo aponta para Cristo e o reino de Deus. De Gênesis a Apocalipse, tudo fala, tudo conspira, tudo aponta para Cristo e para o seu reino. E era esse tipo de visão que eles não tinham. A palavra, o Antigo Testamento estava disponível, as leis, os profetas, eles conheciam e ainda assim não enxergavam que Cristo estava cumprindo profecia por profecia que dizia a respeito do Messias. Quando eles falam a respeito do maná, e Jesus Cristo vai dizer, olha, aquele pão, aquele maná, não veio do céu, não veio de Deus, do céu de Deus, mas veio do céu, da nossa atmosfera, assim como a chuva. Mas Deus, ele enviou o pão vivo, sou eu sou o pão. Aleluia. Que vocês precisam se alimentar de mim, para que tenham vida e a tenham em abundância. Eles não estavam nem entendendo, eles estavam viajando na questão, porque eles não faziam essa ligação que estava tão diante dos seus olhos. Eles não faziam a ligação das profecias e que Cristo estava cumprindo uma a uma delas. E aí é interessante porque no versículo 4 de João 6 vai dizer que eles estavam próximos do dia da Páscoa, de comemorar a Páscoa. E o que é que se comemora na Páscoa? Se comemora o dia em que o povo de Israel, que o anjo da morte passou lá no Egito e matou todos os primogênitos, mas o povo de Deus foi poupado. E por que isso aconteceu? Como é que isso aconteceu? A família entrava na sua casa, cada um dos membros impunha suas mãos sobre aquele cordeiro, simbolizando eles transferindo seus pecados a ele, matavam o cordeiro, preparavam o cordeiro e literalmente comiam aquele cordeiro. E o sangue do cordeiro, eles espargiam nos umbrais da sua porta. E quando o anjo da morte passou por ali, ele literalmente passou por cima daquela casa. A morte não entrou naquela casa, porque o sangue do cordeiro estava ali. Eles eram participantes do corpo e do sangue do cordeiro. Amém. Daquele que deu a vida por ele. Ele trocou a vida. E quando Cristo ele fala desse maná, quando ele fala da Páscoa, ele está dizendo exatamente isso. Vocês não estão percebendo? Quando ele diz, aquele que não come do meu corpo e não toma do meu sangue, não pode entrar no reino de Deus, não pode ter vida eterna. Ele estava fazendo essa ligação no Antigo Testamento. Dizendo, eu sou esse cordeiro, que os pais de vocês comeram, que espargiram seu sangue na porta, que os protegeu da morte. Eu sou a ressurreição e a vida. Será que vocês não estão vendo isso? Ei, aleluia, Senhor. E realmente eles não estavam entendendo. E por isso eles desistiram. E desistiram por quê? Porque a visão deles era restrita. E quantas pessoas hoje têm parecido, mesmo agora, quando a gente não tem somente o Antigo Testamento, mas o Novo também. Quando a gente olha para o Novo Testamento e a gente vê as profecias, para que se cumprisse a profecia de Isaías. E aí a gente vai no livro de Isaías e enxerga que ele foi escrito há anos de distância e Cristo cumpriu perfeitamente o que estava profetizado nele. Aleluia. Como não crer nisso? Senhor. Mas o problema é que muitas vezes, por estar seguindo a Cristo pela motivação errada, nós não nos aprofundamos no seu Evangelho. Então nós não temos como ter uma visão ampla do seu Evangelho. A nossa fé fica minúscula e insignificante. E a gente acaba desistindo quando vem uma luta. A gente acaba desistindo quando vem uma prova, porque nós somos alimentados por pregações vazias, por pregações que insinuam coisas que a palavra não diz, que são antropocêntricas, que tem um homem no centro, que são pregadas para o homem e não tem relação nenhuma com Deus. Que não pregam Cristo, não pregam a sua cruz, não pregam sacrifício, mas só querem pregar cura e libertação e emprego
e junta um monte de parafernália da sua vida antiga e você pode trazer para essa nova vida em Cristo. E na realidade a palavra do Senhor vai dizer, venha do jeito que você está. Mas em nenhum momento da palavra vai dizer, permaneça exatamente do jeito que você veio. Muito pelo contrário. A palavra do Senhor vai nos incentivar a uma mudança de mente, uma mudança de caráter, uma mudança de vida, de essência em Cristo Jesus. E é isso que a sua palavra ela nos abre os olhos e nos faz ter uma visão mais ampla do seu evangelho. E era isso que estava faltando naqueles homens, por isso eles desistiram. E por isso muitos hoje desistem, porque também está faltando essa visão mais ampla do evangelho de Cristo. E um outro motivo, né, é a questão da diferença entre a graça comum e a graça salvífica. Versículos 64 e 65 vai dizer, versículos 64 e 65. Mas há alguns de vós que não creem, porque bem sabia Jesus desde o princípio quem eram os que não criam e quem era o que havia de entregar. E dizia, por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim, e por meu Pai, se por meu Pai lhe não for concedido. O versículo 42 do capítulo 5 vai dizer, mas bem vos conheço que não tendes em vós o amor de Deus. Romanos capítulo 1, versículo 16. Romanos 1,16 vai dizer, porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Aleluia. Aqueles homens, eles enxergavam, eles como filhos de Abraão, nós somos filhos de Abraão. E Jesus Cristo, ele estava dizendo, mas aquele que crê em mim, vão receber o poder, está em João 1,12, de se tornarem filhos de Deus. Amém. E aqueles homens estavam orgulhosos de ser filhos de Abraão e continuaram sendo filhos de Abraão. Jesus Cristo estava oferecendo vida eterna, mas eles não estavam nem aí para a vida eterna. Eles não conseguiam entender a mensagem. E eles abandonaram Cristo. Abandonaram a oportunidade de vida eterna. Todos nós somos participantes da graça comum de Deus. Cai chuva para justos e injustos. Pessoas boas e ruins ficam enfermas. Não tem essa. A graça comum de Cristo, de Deus, alcança todo mundo e não faz distinção de ninguém. Todos estão debaixo da sua graça. Mas a questão é o seguinte, o que Cristo veio nos proporcionar é uma graça diferente. A graça salvífica. Sim. A graça que salva. É isso que o versículo 16 do capítulo 1 de Romanos está dizendo. O Evangelho de Cristo tem o poder de nos salvar para a vida eterna. Aleluia. Então, será que alguém não pode deixar de ser um viciado só se aceitar Jesus? Não, ele pode deixar de ser um viciado. Basta ele ter um domínio próprio, basta ele ter essa escolha. Eu quero parar. Vai numa clínica, ele pode passar por um processo de desintoxicação, ele pode parar com isso. Pode. Sem a ajuda de Jesus? Sim. Sim. Pode. Quantos ateus estão aí bem de vida? Mas a questão que Cristo estava dizendo para aqueles homens e o porquê dele ter repreendido a eles por buscarem a ele só por motivos terrenos era esse. Eu estou oferecendo a vocês vida eterna. Algo maior, algo melhor, vida de verdade. Uma vida que não acaba. E eles estavam tão presos às coisas aqui da terra que eles não estavam nem aí para isso. E não é isso que muitas vezes e muitas pessoas têm feito? Têm buscado a Cristo por todo tipo de motivação, para satisfazer os seus desejos, para satisfazer, para buscar cura, para ter um bom emprego, para se sentir um pouco melhor. Mas quando Cristo vem e te pede e diz, né, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. E começa esse processo de querer mudar, de querer um sacrifício.
a gente diz, mas aí eu não quero mais. E a gente vai embora. E a gente continua sendo participante de sua graça comum. Mas a sua graça salvadora a gente abre mão. Ou simplesmente, muitas pessoas nem sequer se envolvem o suficiente para receber essa graça salvífica. Porque para receber essa graça vem de Cristo. Então é necessário aceitar a Cristo como Salvador, para ser participante dessa graça salvadora. Senhor. E muitas pessoas não querem isso. Eu já tenho experiência nisso, de evangelizar de casa em casa. E as pessoas, no início, elas abrem a porta com maior alegria. Né? A gente vem fazer uma oração com você, ler uma palavra, e elas abrem a porta. É de Deus, pode entrar. Mas aí passa uma semana, 2, 3, um mês. E aí quando a gente diz assim, agora a gente pode trazer um estudo da palavra do Senhor para você. E alguns até aceitam no princípio. E aí quando a gente começa a falar da palavra do Senhor e trazer luz aos pecados dessas pessoas, elas começam a dar desculpas e desistem. Como se falou algumas semanas atrás. Jesus é a luz do mundo. Amém. Quando Jesus Cristo entra, o pecado é revelado, as trevas são dissipadas. E as pessoas muitas vezes estão tão agarradas às suas trevas que não querem abrir mão. Elas querem continuar exatamente daquele jeito. Na ilusão de que essa vida é para sempre. Mas essa vida não é para sempre. E foi por isso que o Evangelho de Cristo nos trouxe algo muito mais rico, muito melhor, muito mais elevado. Amém. Uma vida que não acaba aqui. Mas quando esse corpo deixar de existir, né, a palavra do Senhor nos promete que no dia do Senhor Ele virá. E aquele que está morto receberá um corpo glorioso e será levado juntamente com Ele. A encontrar com o Senhor nos ares. Essa é a promessa do Senhor para nós. Aleluia. E não é uma promessa muito melhor. Muitas vezes as pessoas se detêm em milagres, em percepções de milagres, mas qual é o maior milagre que o Senhor pode fazer por nós? Muitas pessoas dizem, é o de cura, de um câncer, de AIDS, de uma doença incurável. Não, é de fazer um aleijado andar. Outros vão dizer, não, é de ressuscitar morto. Mas eu vou perguntar a vocês, se um morto reviver hoje, quanto tempo ele vai ficar vivo ainda? Será que ele vai viver eternamente porque ele ressuscitou? Não. Um dia ele vai morrer, vai chegar a hora da morte dele e ele não vai ser ressuscitado de novo. Mas quando nós recebemos a Cristo como nosso Salvador, quando um pecador se arrepende dos seus pecados, a palavra vai dizer que nesse momento existe festa no céu. Porque os céus entendem que esse é o maior milagre. Porque é um milagre que ultrapassa para a vida eterna. Ei, aleluia. Ele não permanece nesse plano, mas a pessoa que é salva nesse plano, ele passa para o plano seguinte, salvo, liberto, para participar da glória de Deus, para entrar lá no Santo dos Santos pessoalmente, para contemplar Cristo face a face e viver eternamente com o Senhor. É um lugar que não há mais morte, que não há mais tristeza. Aleluia. É isso que o Senhor nos promete. E quantas vezes a gente abre mão disso? Quantas pessoas têm aberto mão disso? Todas essas coisas, motivação errada, fé superficial, visão restrita, essa escolha de simplesmente viver na graça comum de Deus e não participar da sua graça salvadora, trazem esse resultado de desistência que a gente vê no versículo 66. Desde então, muitos de seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Vejam, no início do capítulo 6, uma multidão estava com Jesus. Ele multiplicou pães e peixes para uma multidão. E aí Jesus Cristo aprofunda a sua palavra. Ele pede que eles se comprometam, que eles creiam verdadeiramente que Ele é o Filho de Deus, que Ele é o pão vivo que desceu do céu. E muitos daqueles discípulos que estavam ali glorificando a Jesus recentemente, há um dia atrás, participando do seu milagre, comendo o pãozinho, o peixinho que foi multiplicado, querendo tornar Jesus rei, simplesmente abandonou Jesus. Muitas pessoas caem no erro de pensar que o Evangelho é fácil. Mas o nosso caminhar com Cristo
ele sempre vai bater de frente com o nosso Aleluia. eu, É, Senhor. com a nossa carne. Paulo bem dizia, né, que existe uma guerra interior, o bem e o mal. O espírito e a nossa carne guerreando constantemente, dia após dia, dentro de nós. O bem que quero fazer, esse não faço, mas o mal que não quero, esse eu faço. Por causa dessa guerra. Nós precisamos escolher Cristo todos os dias, lutar todos os dias. O Evangelho não é um mar de rosas. Mas Paulo ele vai dizer que a nossa leve e momentânea tribulação produz em nós peso eterno de glória muito excelente. E nós precisamos desagarrar essa certeza. Por isso, nós vemos nos versículos 67 ao 69 que existem aqueles que permaneceram em Cristo. Amém. Permaneceram com Ele. Aleluia. Na verdade, vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Versículo 47 do capítulo 6. No versículo 67, Jesus Cristo vai se voltar aos seus discípulos, depois de muitos terem abandonado a Ele. Ele vai se voltar para os 12 e vai perguntar: e vocês? Querem também me abandonar? Querem desistir também? Quantas e quantas vezes nós passamos por grandes dificuldades, por momentos ímpares em nossas vidas, que a gente realmente para e pensa em desistir. Que a gente pode até ouvir a voz de Cristo dizendo: e aí, você vai desistir de mim? Você vai parar a sua caminhada? Em Filipenses capítulo 3, versículos 13 e 14. Aleluia. Filipenses no capítulo 3, versículos 13 e 14 vai dizer: irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa eu faço, e é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que estão adiante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus, em Cristo Jesus. A palavra do Senhor vai dizer que aqueles que recebem a coroa de vida eterna são aqueles que permanecem. São aqueles que não desistem. São aqueles que, assim como os discípulos, eles vão passar por lutas, vão passar por provações, por momentos até de enfermidade, mas eles vão continuar perseverando em Cristo, porque Aleluia. eles estão em Cristo pela motivação certa. Isso. Porque a fé deles é uma fé profunda. Pedro, ele vai dar uma resposta incrível a Jesus quando ele faz essa pergunta aos seus discípulos. Pedro, ele toma a palavra, né, como dos 12, ele responde a Jesus: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna, e nós temos crido e conhecido que Tu és o Cristo, o Filho de Deus. Veja que incrível. Pedro é usado tremendamente por Deus para dizer Ei, isso. Jesus. Por quê? Porque só quem revela essas coisas é o Espírito Santo de Deus. E ele diz: nós temos crido e conhecido. Os seus discípulos caminhavam com Jesus Cristo. Era um real discipulado, era vida com vida. Eles estavam experimentando seus milagres e também mudando sua própria perspectiva de vida. Né? Então, nós vemos em Mateus, no capítulo 16, versículos 16 e 17. E Simão Pedro respondendo disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse: Bem-aventurado és tu, Simão Borjanas, porque não foi carne e sangue quem tu revelou, mas meu Pai que está nos céus. Então, quem nos revela a palavra do Senhor? Muitas pessoas têm a percepção intelectual da palavra de Deus, mas essa percepção não é suficiente para salvar. Apenas o Espírito Santo é aquele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. É Ele que nos faz entender os pensamentos de Deus, é Ele que nos faz entender a vontade de Deus. E por isso Pedro,
ele tomado pelo Espírito, ele vai dizer essas palavras. Nós temos visto e crido que o Senhor é o Filho de Deus. Amém. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E é por esse motivo que nós vamos continuar bem aqui onde estamos. Aleluia. Nós não vamos para lugar nenhum, meu Deus. Porque para onde nós vamos? Se só tu tens as palavras de vida eterna. É essa a motivação que deve fazer com que nós cristãos permaneçamos em Cristo Jesus. Porque não há lugar, não há religião, não há pessoa que vá trazer a vocês palavras de vida eterna. Cristo é o pão vivo que desceu do céu para trazer vida a todo aquele que é participante do seu corpo e do seu sangue, do seu sacrifício lá na cruz do Calvário, da sua ressurreição ao terceiro dia, das suas promessas de aliança eterna com o seu povo. E essa aliança é firmada no momento em que nós confessamos com nossos lábios que Cristo é o Senhor, que Ele verdadeiramente se sacrificou por nós, que Ele morreu pelos nossos pecados, que Ele ressuscitou o terceiro dia, que Ele fez isso individualmente por mim e por você. Quando você confessa Cristo como seu único e suficiente Salvador, você é participante da sua graça salvífica, Amém. das suas promessas de vida eterna. E foi por isso que esses discípulos não abandonaram Jesus. Porque eles conheciam, eles acreditavam verdadeiramente de todo o seu coração que Cristo é o Filho de Deus. E nós precisamos permanecer em Cristo por causa disso também. De conhecer e reconhecer que Cristo é o Filho de Deus. Ele é o Messias prometido. E Ele veio para nos dar um reino que não acaba. Aleluia. E nós precisamos continuar nele, amando Ele, seguindo a Ele, pela motivação certa, na fé certa. Em nome de Jesus. Porque o resultado disso, dessa escolha diária, porque nós precisamos escolher a Cristo todos os dias. Eu vou dizer por quê. Paulo, quando ele vai falar do relacionamento de Cristo e a igreja, ele vai usar o casamento como uma analogia. Né? E ele vai dizer que Cristo é o noivo e a igreja é a noiva. E ele vai dizer que eles têm esse encontro e eles têm esse casamento, essa união no casamento. Mas o que é o casamento? O casamento é uma promessa que você faz naquele momento que você casa. Naquele dia que você casa, você faz uma promessa de amar, respeitar e estar com aquela pessoa até o dia que você morrer. Ou ela morrer. Até que a morte nos separe. Mas o casamento com Cristo, ele vai muito além disso. Porque a morte não separa você de Cristo. Muito pelo contrário. A morte liberta você desse corpo que te prende ao pecado, para você ser completamente entregue ao seu Senhor, ao seu noivo, a Cristo. E nós também precisamos, o casamento, porque existe tanto divórcio hoje em dia? Porque as pessoas não fazem essa escolha diária de permanecer com o seu cônjuge todos os dias. Eles casam pela motivação errada, para satisfazer os seus desejos, para ser feliz, ao invés de estar com seu esposo ou sua esposa para fazer ele feliz, ela feliz. Porque se os dois entrarem num relacionamento pensando assim, eu vou casar para fazer o outro feliz, os dois vão ser felizes. Porque um vai estar ocupado em fazer o outro feliz e os dois vão ser felizes. Amém. Mas muitas vezes se casam por motivos egoístas. Eu quero casar porque eu estou apaixonada e eu vou ser feliz com essa pessoa. E quando vê o cotidiano matando o romantismo, né? As pessoas não se cuidam tanto depois que se casam, vai matando até que morre. Né? Um pode se interessar por outra pessoa e aí vir traição, ou até mesmo nem isso. Mas eles se distanciam e vão embora. Veja, o casamento você se comprometeu em um dia. Para a vida inteira. Amém. Mas você precisa fazer uma escolha de continuar amando, continuar respeitando, continuar a estar com ele ou ela na saúde e na tristeza. Todo dia você precisa escolher continuar amando, continuar naquele relacionamento, continuar lutando por aquilo. Em Cristo também, porque a palavra do Senhor vai dizer que nós precisamos crescer em graça. Amém. Aquele que começou a boa obra, ele continua aperfeiçoando até aquele dia. Aleluia. Então, é uma escolha que nós fazemos. Eu aceito Cristo como meu
meu Salvador, e aí você confessa os pecados. Mas ali começa a sua jornada, ela não termina ali. Não é tudo que você precisa fazer. Ali começa a sua jornada com Cristo. E todos os dias você precisa continuar se arrependendo. Todos os dias você precisa continuar se firmando em Cristo. Todos os dias você precisa crescer no conhecimento da palavra de Deus. Todos os dias você precisa continuar orando. Todos os dias você precisa buscar ao Senhor. Aleluia. Se relacionando com Ele. Amém. Para que não haja esse tempo de você querer pedir o divórcio do Senhor. Fazer como esses discípulos que se afastaram de Cristo, desistiram do Senhor. Mas que a gente faça como Pedro e os 11, né, que permaneceram em Cristo Jesus. Porque a gente vai ver nos versículos 70 e 71 de João 6, o finalzinho desse capítulo que vai dizer: respondeu-lhe Jesus, depois de ter ouvido Pedro, né? Não vos escolhi a vós os 12, e um de vós é um diabo. E isso dizia ele de Judas Iscariotes, filho de Simão, porque este o havia de entregar, sendo um dos 12. Então Pedro, ele é usado pelo Espírito Santo e ele fala como se estivesse falando, sendo a boca daqueles 12. Mas Cristo, ele bem sabia do coração de Judas Iscariotes e sabia que por mais que ele estivesse ali, ele não tivesse ido embora, mas o seu coração não estava com Cristo. E o que é isso? É aquele velho joio no meio do trigo. Mateus capítulo 13, versículo 27 vai dizer: e os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram: Senhor, não semeaste tu no campo boa semente? Por que tem então joio? Né? Nessa passagem fala a respeito da parábola do joio e do trigo. O pai de família, ele planta trigo. Mas o diabo, o inimigo, vem no meio da noite e planta joio. E quando o joio e o trigo estão crescendo, eles são idênticos. Não dá para identificar quem é quem. Então, quando os servos chegam ao pai de família e dizem: nós devemos arrancar o joio, o pai de família diz: não. Porque se vocês arrancarem o joio, também arrancarão o trigo. Esperem o tempo da colheita. E quando chega o tempo da colheita, é completamente distinguível quando se está maduro o trigo e o joio. Aleluia. Porque o joio, o trigo, ele fica amarelado, né? Ele fica lindo, você é uma visão linda. Mas o joio continua verde, com as estrias. As suas raízes são mais espalhadas e é dificultoso tirar o joio. Ao contrário do trigo, que as suas raízes são mais fáceis de se arrancar da terra. Então, é isso que Jesus Cristo estava apontando a respeito de Judas. Judas permaneceu com os 12. Mas Judas não era trigo, Judas era um joio. Judas estava operando segundo a vontade do inimigo. Ele se deixou ser usado pelo inimigo para atrair a Cristo. Assim como ele tinha escolhido aqueles 11 discípulos que permaneceram verdadeiramente com ele, ele também tinha escolhido Judas. Mas ele sabia do coração de Judas. Ele sabia que ele era um traidor. E com isso, o que é que eu quero dizer? A permanência em si, ou seja, alguém ir para a igreja, ser constante, participar de algum ministério, não significa ser um verdadeiro discípulo. Em Mateus capítulo 7, versículo 21 ao 23, vai dizer aquela passagem que você vai dizer: muitos pregarão em meu nome, falarão línguas, expulsarão demônios e dirão naquele dia: mas Senhor, nós não fizemos tudo isso. Ele vai dizer: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, porque eu não vos conheço. Senhor, Senhor, nós não fizemos todas essas coisas em teu nome? Fizeram. Mas eu não vos conheço. E por que não conhece? Será que alguém se oculta de Deus? De forma alguma. Ele está dizendo: vocês fizeram essas coisas com sua boca dizendo que era no meu nome. Mas a intenção do coração de vocês eu bem conheço e sei que não é. Porque vocês não têm parte comigo, relacionamento comigo. Por isso eu não vos conheço. Por isso o seu destino é assim como o joio, ser jogado no fogo. Para que o trigo ele seja colhido e levado comigo. Então, que a gente venha realmente nessa noite, como eu disse lá no princípio, o propósito dessa pregação essa noite, dessa palavra essa noite, é que a gente se localize, é que a gente entenda que nós somos nessa passagem aqui. Nós somos aqueles que desistem? Ou nós somos aqueles que permanecem?
Ou nós somos o joio no meio do trigo? Que está na igreja, mas o seu coração não está em Cristo. Que fala Senhor, Senhor, mas o seu coração, o único Senhor que ele reconhece é o seu próprio ego, é o seu próprio eu. Que nós possamos, assim como Pedro, ter uma palavra positiva para o Senhor, que seja incentivada, colocada no nosso coração pelo Espírito Santo de Deus, para onde nós iremos, Senhor. Só Tu tens palavras de vida eterna. Nós temos visto, crido e conhecido que Tu és o Filho de Deus. Que nós possamos ser aqueles que permanecem pela motivação certa, escolhendo Cristo diariamente, sacrificando o que for, para que a gente não venha lá no fim perder a salvação. Amém? Amém. Para encerrar, João capítulo 15, versículo 10 vai dizer: se guardares os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, do mesmo modo que tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Amém? Amém. Amém. Glória a Deus. Eita glória, que palavra maravilhosa. Né? E olha, já desde manhã está com essa palavra que está indo, hein? Deus está falando contigo, né? Nós temos visto aí grandes coisas acontecendo. Nosso devocional estava nessa palavra, né? Então, se você olhar, a coisa está tudo se encaixando conforme o Senhor quer. E você? Está se encaixando no Senhor? Está se alimentando do Senhor? Está tendo intimidade com o Senhor Jesus? Olha, é tempo bom. Vamos escutar esse louvor e depois do louvor nós voltamos com a oração final. Ok? Já voltamos. Vamos lá. Louvor. Antes. Deixa eu entrar aqui. Pode. Calma. Pega ali para mim, envelope. Você já dizimou? Já dizimou na casa? Eu estou falando do povo daqui de Natal. Bom, se você também que de fora quiser dizimar e ofertar na casa do Senhor também, fica à vontade, amém? Mas você já separou o teu dízimo e a tua oferta desse mês? Não separou ainda? Então vai lá, separa, porque depois quando terminar esse louvor eu vou estar orando também pelos dízimos e ofertas. E se você aqui de Natal tem o seu dízimo, tem a sua oferta, então você entra em contato com o Paulinho e o Paulinho então vai estar passando aí pegar, ok? Se você é de outro lugar e quer ofertar aqui na casa do Pai, aqui em Celeiro do Amor. a pastora falou do Celeiro do Amor, ok? Não esquece que domingo agora é dia do Celeiro do Amor, é isso, pastora? Ok. Domingo agora é dia do Celeiro do Amor. Então você também separa a tua oferta, né, de manjares, né, que seria a comida, o alimento, para nós abençoarmos o celeiro e termos comida no celeiro. Então, oferta e dízimo, se você tiver agora, se você quiser, separa e eu vou estar orando depois aqui. Depois desse louvor eu vou estar orando aqui, ok? Então vamos lá. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso.
em tua graça. E caio de novo em tuas mãos. E caio em tua graça. E caio de novo em tuas mãos. E caio em tua graça. E caio de novo em tuas mãos. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guardas. Em teus braços é meu descanso. 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 Aleluia! Oh, glória! Em teus braços é o meu descanso. Bem, quero também falar para você uma coisa. Nós estamos dando uma ajeitada na igreja, uma reformada. Nós estamos começando a pintar a igreja por dentro, ok? E então, se você também quiser nos ajudar, fala conosco, entre em contato conosco. E nós estamos fazendo isso. Nós estamos pintando a igreja por dentro. Então, para recebermos, eu espero e desejo que até o final de agosto agora a gente já esteja funcionando, tá? Tem algumas coisas que nós temos que fazer, colocar em ordem para que dê tudo certo e a gente possa voltar a ter os cultos presenciais, ok? Você tem mais alguma coisa? O teu dízimo e oferta está na tua mão, bem? Vamos orar? Amém. Pedir que o Senhor abençoe. Pai, eu quero te agradecer, meu Deus, pelos dízimos e ofertas que tem separado, Senhor, tem sido separado pelo teu povo para a tua casa, Pai. Aleluia. Nós te agradecemos, Senhor. Nós sabemos que nós precisamos, Senhor, porque a tua casa precisa nesse tempo agora, Pai. Nós temos que fazer alguma coisa, algumas reformas, nós temos que deixar as coisas de acordo com aquilo que foi pedido, Senhor, e nós temos que fazer e nós queremos te pedir. Pai, em nome de Jesus, que tu possa, Senhor, abençoar o teu povo, para que o teu povo também abençoe a tua casa. E nós queremos te pedir isso, Senhor. Então, todos aqueles que dizimarem e ofertaram na tua casa, eu te peço, Senhor, uma medida recalcada, transbordante e sacudida sobre a vida deles, Pai, em nome de Jesus. Pai, eu também peço por essas pessoas que aqui mandaram, Senhor, os seus pedidos de oração. A irmã Rosângela, lá de Santa Catarina, Pai. Eu esqueço o nome da cidade, mas tudo bem. Ilhota. Lá de Ilhota, eu morei em Ilhota, para você ver, hein? E a Cal esqueceu, eu morei nessa cidade de Ilhota. Nossa irmã Rosângela, que Deus te abençoe, querida. Vou estar orando sim por você, por essa situação que você pede. Também a Zéza, aqui de Natal, agradece porque Deus está no controle da sua família e ajeitando e colocando a sua família do jeito que o Senhor quer. Ô, glória! Amém? A Rosilene, essa Rosilene, se eu não me engano, deve ser de Minas Gerais, lá de Nazareno, é isso? Ela então pede oração por toda a sua família. Com certeza vamos estar orando. E volto a dizer que esses pedidos de oração ficam comigo. Eu oro toda madrugada e depois, no próximo culto, então eu rasgo eles e jogo fora, porque já foram com certeza ouvidos, né? E o clamor já chegou ao Senhor. A irmã Graça também pede oração pela sua cunhada Nilma, é isso? Neuma.
Neuma e teve AVC, vamos estar orando também por ela, ela está internada. Amém. Vamos estar orando por essas pessoas. Pai, eu quero te pedir, Senhor, por essas pessoas que aqui colocaram seus pedidos de oração. Aleluia. Eu quero clamar, Senhor, que o teu Espírito Santo conhece cada um, Senhor. Tu conhece, Espírito Santo. Eu quero pedir pela Neuma, Senhor, que teve um AVC, está internada, Pai. Traz ela, Senhor. Se ela não te conhece ainda, traz ela para que ela possa, Senhor, em perfeito estado, Senhor, adorar e exaltar o teu nome, Pai. Assim como eu peço, Senhor, pela irmã Rosângela também, Pai, pela decisão que ela precisa tomar, ela já tomou e está agora, Senhor, te pedindo que ela continue na sua vontade. A irmã Zéza agradece pela família dela, pelo controle que tem estado na família dela, e a Rosilene pede pela sua família. Obrigado, Pai. Vários nomes que estão aqui, Senhor. Tu conheces, Pai, tu sabes todas as coisas. Nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus. Porque, Senhor, tu és o Deus Todo-Poderoso que faz acontecer milagres, Pai. Às vezes são pequenos e as pessoas não percebem. Mas, Senhor, eu te agradeço pelos pequenos milagres, pelos grandes, pelos médios, por todo milagre. E principalmente, pelo maior milagre que para mim é, Senhor, é a salvação. Se alguém tem aceitado a Ti como Senhor e Salvador da sua vida, esse para mim é o maior milagre e eu te agradeço por isso. Pai, muito obrigado por este culto, muito obrigado pela palavra que Tu colocaste no coração, Senhor Danilene. Pai, muito obrigado, Senhor, porque tens falado conosco, Senhor, Aleluia. tem mostrado a Tua vontade, tem nos dado, Senhor, a entender a Tua vontade. E nós te agradecemos por isso, em nome de Jesus. Amém. Amém. Não esquecendo, amanhã nós temos também o programa Vida e Luz, das 16 às 18 horas. Tem sido uma bênção, tem sempre uma palavra, tem vários louvores. Esteja conosco ali. Também temos culto no domingo, tá? Não esquece que no domingo é o celeiro do amor. Você separa a tua oferta de alimento e depois avisa o irmão Paulinho que ele vai estar passando na tua casa e pegando todos eles, o quanto para a gente fazer o celeiro do amor, ok? Como eu já falei, volto a dizer, eu espero que nós possamos estar funcionando na igreja ou com o culto presencial até o final do mês de agosto, tá? Eu agradeço pelo irmão Neto, eu não falei com ele hoje, mas eu creio que ele está na bênção, Deus está curando ele, né? Curou ele, ele teve um acidente lá na igreja, mas tenho certeza que Deus já fez algo tremendo na vida dele. Aleluia. Obrigado, meu irmão, por você estar nos ajudando, nos apoiando, é muito bom. Nós temos orado por vocês, amém? Orem, continuem orando, porque nós precisamos, tá bom? Deus abençoe, fica na paz do Senhor, porque teu é o reino, Senhor, o poder e a glória para todos sempre. Agindo Deus, quem impedirá? Ninguém. Pode ter certeza disso. Fica na paz do Senhor e até domingo, em nome de Jesus. Tchau, tchau. Amém. Fomos.